Olá, pessoas maravilhosas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Nós temos live aqui no Instagram. Depois eu vou colocar essa live lá no YouTube. Hoje eu venho também aí com o quadro de histórias verídicas, com uma convidada muito especial aqui para vocês, para que ela conte a história do que ela passou. Então sejam todos muito bem-vindos aqui na página. Olá, boa noite, Heloísa. Boa noite a todos que estão entrando, tá? Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos aqui na página. Boa noite a todos, tá? Cheguem chegando, que hoje nós temos aí uma live com uma convidada, onde ela vai contar o que ela passou na mão de uma pessoa abusiva, uma pessoa narcisista. E depois eu vou deixar aqui gravado no Instagram e vou postar também essa live lá no YouTube, no canal Narcisista Sem a Máscara. O Lu aqui está mutado? Como assim? Vocês estão me escutando, gente? Já falem aqui para mim que eu já vou arrumando aqui, tá? Hoje eu tô doente, já dizendo aqui para vocês, tá? Eu tô com pneumonia. Então, eu estou falando com mais calma. Às vezes eu perco o fôlego, já estou com antibiótico, mas os trabalhos continuam, tá? Então, nós estamos aqui e hoje venho tirar dúvidas. Hoje a gente vai conversar bastante, né? Eu sei que eu estou devendo aí várias lives, mas gente, é muita gente, muito atendimento, assim, muito conteúdo, né? E também muitos estudos, porque eu também continuo estudando, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu só estou aguardando aqui a minha convidada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Estou aguardando ela chegar. E aí nós vamos começar, tá? Então, primeiramente, deixa eu passar alguns recados aqui para vocês, tá? A página, ela é mista, gente, tá? Já falei isso várias vezes. A página Narcisista Sem a Máscara é mista. Inclusive, eu tenho narcisistas do sexo feminino na minha família que me fizeram muito mal, mas eu vou deixar isso para uma próxima pauta, tá? Por que na maioria das vezes eu coloco os homens? Primeiro, porque eu passei por um abuso narcisista com o homem. Segundo, porque 90% do público aqui da página é feminino, gente, tá? Então, serve para homem passando por abuso, com certeza. Não tem muita diferença uma narcisista mulher de um narcisista homem, tá? Inclusive, a única diferença que eu vejo em narcisistas mulheres é que elas são mais contidas, elas são mais ocultas. Mas não tem diferença, gente. Não tem nenhuma diferença. Existem diversas mulheres narcisistas, existem, tá? Existem várias. Só que aí toda publicação tem que ficar homem narcisista, mulher narcisista. Então já coloco narcisista direto, sabe? Senão fica aquele negócio, sabe, chato. Sabe aquela coisa, entendeu? Eu quando a pessoa fala ou narcisista, ou borderline, ou codependente, né? Eu já entendo como homens e mulheres, gente. Eu já entendo como ambos os gêneros, tá? Eu acho que não precisa de muito uma explicação. Entendeu? Aí fica essa briga de gênero que não tem nada a ver, porque a página não é pautada para isso. A página, ela é pautada para libertar vocês de relacionamentos abusivos, independente de quem quer que seja. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser um namorado, pode ser uma noiva, não importa. A página, ela é pautada para isso, entendeu? Então, quando a gente fala o narcisista, nós estamos falando no geral, tá? E aí eu vejo que tem pessoas que chegam e começam, ela está contra os homens. Gente, pelo amor de Deus, em nenhum momento eu nunca disse, os homens não prestam. Não, gente. Inclusive, eu tenho 3 filhos homens, sabe? Eu acho assim que falta um pouco, às vezes, de interpretação de algumas pessoas, entendeu? Falta um pouco, às vezes, da pessoa colocar a mão na consciência e falar, não, isso daqui é um conteúdo, sabe, técnico também. Então, vai ficar esse negócio de, homem não presta, homem não sei o quê. Gente, aqui na página vocês não vão ver isso.
vocês não vão ver isso, tá? Quando eu falo o narcisista não presta, eu estou falando da pessoa que tem o transtorno, eu estou falando do transtorno, eu não estou falando de todos os homens do universo, eu não estou falando de todas as mulheres do universo, gente. Pelo amor de Deus. E graças a Deus que não é todo mundo que tem esse transtorno. Já pensou se fosse todo mundo? É uma parcela pequena da população que tem esse transtorno. Senão a gente estaria ferrado. Já pensou se todos nós tivéssemos esse transtorno? Quer dizer, todos nós, assim, temos traços, né? Nós vivemos numa sociedade bélica, a gente tem traços. Mas transtorno é diferente, gente. A diferença de quem tem traços é que essa pessoa ela pode reconhecer seus erros, ela pode fazer uma terapia, ela pode evoluir, ela pode tentar melhorar. O narcisista, ele não reconhece que ele está errado. Ele não reconhece que ele tem algum problema. E quando ele sabe que ele é narcisista, ele também não se importa com isso. Porque ele não se importa com as outras pessoas. Ele não se importa em viver bem com as outras pessoas, a não ser se for para fingir, manipular e tirar alguma coisa. Então, sabe, é a gente colocar a mão na consciência. O que eu tento passar aqui na página é relacionamento abusivo. Tem gente que é abusivo e não é nem narcisista nem psicopata, gente, e que causa um estrago que, olha, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Foi anteontem, eu coloquei os erotomaníacos. Gente, é assim, chocante. Imagina você lidar com uma pessoa que acha que tem alguma coisa com você, sendo que você nunca teve nada com ela. Então, o negócio é muito mais lá embaixo do que a gente pensa, tá? O que eu sempre deixo pronto aqui para vocês. Não importa qual é o transtorno. A relação não tá legal, você tem que sair, tá? Não importa o diagnóstico. Não importa, isso daí não importa, não é isso que vai salvar o seu relacionamento. Você saber se a pessoa é narcisista ou não. Se essa pessoa está te tratando mal, essa pessoa está te traindo, te explorando, te culpa de tudo, não conversa com você. Você tem que sair do mesmo jeito desse relacionamento, pelo amor de Deus. No final das contas, a gente tem que passar a trabalhar com a lei da reciprocidade. Então, se eu estou com uma pessoa que ela está me fazendo mal, não importa, eu tenho que sair. Não importa qual é o diagnóstico dessa pessoa. Eu vou querer ficar do lado de uma pessoa que me trata mal? Eu vou querer ficar do lado de uma pessoa que me trai? Eu vou querer ficar do lado de uma pessoa que só se aproxima de mim quando quer dinheiro, quando quer favores? É isso que eu quero para minha vida? É esse tipo de relacionamento que eu quero para minha vida? Então são essas coisas que a gente tem que colocar a mão na consciência, gente. São essas coisas, não é exclusivamente um transtorno, mas qual é o tipo de relacionamento que eu estou vivenciando? E qual é o tipo de relacionamento que eu quero vivenciar na minha vida? Isso é o mais importante. Por que que eu me atraio por esse tipo de relacionamento? Por que que eu me atraio por pessoas que me tratam mal? Por que que eu fico aqui tentando provar que eu sou uma pessoa legal para quem não tá nem aí para mim? Sabe? Então, são essas coisas. E isso a gente só consegue analisar em terapia, gente. Porque há uma raiz, há um histórico e a gente só consegue ver isso em terapia, tá? Então, agora eu vou chamar a minha convidada, que ela já entrou. E aí nós vamos começar a live aqui para vocês. E depois eu vou responder perguntas que vocês tiverem, tá? Vamos fazer aqui uma live bem interativa, tá? E vamos nessa, tá bom? Peço para que vocês tragam todo mundo para cá. Já que enviei o convite para ela, só estou esperando ela aceitar. Ela entrar. Olá, 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 Esmeralda, bem? Seja muito bem-vinda aqui, viu? olá, obrigada, um prazer estar aqui, obrigada, é uma honra poder participar de um assunto, um tema tão importante, você com o seu trabalho, com a sua estrada, com seus projetos, sou sua fã. Obrigada. Enfim, eu que agradeço estar podendo
dividir um pouco, né, dessa experiência indesejável. Infelizmente, né? Ninguém merece passar por esses seres. Uhum. Ninguém. Dá para escutar direitinho? Qualquer coisa se travar, a gente volta, tá? Porque aqui é tudo ao vivo e aqui a gente depende da internet, do sinal da internet, tá? Então, todos que estão aqui, já sigam aqui a doutora Esmeralda Barbosa, tá? Ela é psicóloga e ela também passou por um relacionamento abusivo. Então, ela também sentiu na pele, gente, não é só a teoria, não é só o estudo, não são só os anos de faculdade que ela teve. Ela passou na pele o terror de passar nas mãos de uma pessoa com transtorno. E hoje ela vai contar aqui pra gente a história dela, tá? Então fique à vontade, Esmeralda, para contar pra gente tudo que você passou desde o princípio, porque você vai ajudar muita gente que está aqui na página hoje. Obrigada, Carol, obrigada. Bom, eu sou psicóloga, né? Hoje eu trabalho também com pacientes, né, com essa mesma questão do abuso, narcisista, psicopata. A minha história, ela se deu depois de 6 anos de relacionamento, porém, o meio onde eu estava não foi só o abusador, que no caso, o ex, né? Eu, infelizmente, tive o azar, não sei nem como dar nomes a isso, de estar no meio de uma família toda disfuncional, né? A sua ou a dele? A dele. A sua ou A dele. a dele? A dele. Porém, a gente sabe, como você acabou de retratar também, que a gente só aceita esse abuso porque em alguma instância, em algum momento da nossa vida, a gente passou por isso e, né, como psicóloga, a gente sabe que isso se repete, né? A gente vai buscando... Sim, a gente normalizou de alguma forma e aí vai passando por isso de novo, até conseguir reestruturar essa visão, né, de relacionamentos que a gente tem, essa visão errada, distorcida de como é, na verdade, um relacionamento saudável. Exatamente. E, assim, quando eu fui buscar para fazer, na verdade, o curso de psicologia, o que me chamava muito a atenção era justamente a configuração das famílias, né? Eu não entendia bem como que a pessoa diz que ama a outra e instala um caos dentro de casa, né? O que a gente, infelizmente, está acostumado a ver. E são várias características, principalmente uma que a gente sabe que pesa muito é a questão da religiosidade, né, da religião. Então, a gente é obrigado, muitas vezes, por via da mãe é sagrada, seu avô cala a boca, é feio fazer isso, você não pode ser um ser pensante, né, porque se você for um ser pensante, você é destituído desinstituído desse grupo. Então, o grupo para ele se proteger dentro da sua própria neurose, da sua doença, do seu transtorno mental, ele vai te expulsar de alguma forma. Então, vão se formar aliados e você vai ser a estranha, você vai ser o bode expiatório, você vai ser a louca. A ovelha negra da família. Exatamente. E eu sempre fui a ovelha negra da família, graças a Deus. Né? Hoje a gente fala, graças a Deus, é muito bom ser ovelha negra. Isso, com certeza. Depois você descobre da onde, do ninho que você saiu, você agradece por ser a ovelha negra, o bode expiatório, a estranha, a esquisita. Ainda bem. Porque você foi a única ali que em algum momento você percebeu que há uma disfuncionalidade na família. E por mais que você está num ambiente tóxico, num ambiente onde a gente, né, as características é pisar em ovos, é você se submeter a situações da quais você não quer fazer, você é obrigado a fazer com aquela desculpa de que é sua mãe, ela cuidou de você, né, é seu tio, respeita. Então, assim, a gente está numa sociedade totalmente doente hoje falando, né, que 86% da população possui algum tipo de transtorno mental,
Isso é extremamente assustador, porque o ambiente da família, onde era para ser o seio, onde a gente se sente segura, acolhida, é onde tudo começa. É exatamente ali onde tudo começa. Então, se a gente parar para analisar que você é a ovelha negra da família e você vem de gerações com abusivos tóxicos e você tem a responsabilidade de quebrar esse padrão, você está sozinha. Então, dói, é pesado, é confuso, as pessoas não te entendem porque não se identifica com você. Porque você está buscando a paz, o amor, o equilíbrio. Não é o amor, se você gostar de mim, eu te amo. É o amor, é aquele amor que eu te amo apesar de. Eu respeito o Na nível de verdade, consciência que você eu acho que a está. ovelha negra busca também a liberdade e a autenticidade, porque ela vê que na família todo mundo se comporta igual robô. É como se Uhum. seguisse um modelo. E a ovelha negra ela entra exatamente para mostrar, olha, você pode ser feliz sendo você mesmo. Você não está fazendo mal para ninguém, sendo quem você é, entendeu? Curtindo o que você curte, gostando do que você gosta. E a família não aceita, porque a família coloca um modelo que a pessoa tem que seguir aquilo ali e acabou. Senão ela não serve. Ela não serve para fazer parte do clã, do country club. Exatamente. A gente sabe que há um segredo velado na família, né? Aquele segredo que ninguém fala, que ninguém toca no assunto, é aquele tio que já abusou, todo mundo sabe, mas ninguém comenta. Então, são várias perversidades que permeia ali no centro da família e que a gente, pelo fato de ser criança, a criança ela olha para o adulto de forma genuína, né? De como aquele vai me cuidar, é aquele que tem condição de me amparar. Mas não é assim que acontece, até mesmo porque a gente sabe que o nível do cérebro de um narcisista, de um psicopata, equivale a, né, não comparando, mas falando assim, de uma criança de 2 anos, né, de forma emocional. Então, Exatamente ele não isso. tem. É a criança que não cresceu, a gente chama de criança cruel, né? Porque é como Savakinin fala, eles são eternos infantiloides. Então, imagine essas pessoas se tornando pai, mãe. É como se você fosse filho de uma pessoa que tem, vai, a idade mental, de 2 anos de idade. Idade mental não, idade Exatamente. emocional. A gente acaba tendo que ser muitas vezes mãe da nossa mãe, né, pai do nosso pai, e você já ali, a gente sabe, né, que do 0 aos 7 anos é o momento onde a criança ela está ali na maior formando as neuroconexões, né, é o momento onde a criança tem mais flexibilidade no cérebro, então o modelo de aprendizagem é por repetição e por observação. Então, o inconsciente, ele está captando todo e qualquer tipo de comportamento ali dentro. Então, muitas vezes na nossa fase adulta, a gente não entende por que a gente aceita determinados comportamentos, mas é porque a criança viu aquilo, viu alguém que disse que a amava fazer e gravou aquilo como amor, né? E o narcisista, ele é Então, especialista nisso, porque o narcisista, como ele joga o quente e frio, o que, que ele faz? Ele um dia está te agredindo, isso eu falo da criança, tá? Está lá agredindo a exatamente. criança, humilhando a criança, e no outro dia ele chega com um presente. Ele chega dizendo para aquela criança que ele ama aquela criança. Então a criança ela fica toda confusa. E claro, como ela não quer sentir ódio pelos seus genitores, ela depende dos seus genitores, o que, que acontece? Ela vai entrar em dissonância cognitiva. Então ela vai concentrar o quê? Na declaração de amor daquele pai narcisista, no presente que aquela mãe da narcisista deu para ela, e aí ela vai deixar para trás, ela vai esconder, ela vai reprimir na mente aquela parte em que ela é maltratada, para que ela consiga assimilar a dissonância cognitiva que acontece dentro dela. Só que isso também na fase adulta vai fazer com que ela se relacione com pessoas assim e ache que é normal. Exatamente, é a questão de me anular, né? Eu deixo de me amar para poder amar os meus cuidadores, né? Vamos chamar E é o assim. que acontece com o codependente, né? O codependente, ele vai colocar as pessoas como superiores e ele como inferior. E o narcisista, ele já entra ao contrário. Ele já vai colocar uma máscara onde ele se coloca como superior e as outras pessoas como inferiores. Tanto que a raiz do narcisismo e a raiz da codependência é a mesma. A diferença só é o resultado.
Uhum. Exatamente. Então, para a gente, isso tudo a gente só consegue fazer esse balanço, né? Porque, por exemplo, no meu caso, como eu fui buscar a psicologia, né? A gente fala que quem faz psicologia é primeiro para se entender, Sim. né? Na Justamente. verdade, sim, né? A psicanálise também, a psicologia, a terapia, a gente vai tentar encontrar uma resposta, né? Como funciona a mente, como funcionam as emoções, por que que eu tenho esse padrão, por que que eu atraio esse tipo de pessoa. Geralmente, quem passa pelo abuso, passa várias vezes, com várias pessoas, não é só em relacionamentos amorosos ou familiares. Parece que calha até de você trabalhar em algum lugar com pessoas assim. É um negócio que você parece um imã, parece um para-raio. Tudo, a tua vida toda é pautada em relacionamentos abusivos, desde o relacionamento afetivo, relacionamento profissional, relacionamento com amigos. Então, muitas vezes a gente não entende por que que a nossa vida não anda, por que que tudo dá errado, porque tudo é muito trabalhoso, é cansativo, porque a gente já vem assim, a gente já vem de um sistema de pisar em ovos, de ser difícil, de sempre estar apagando o fogo ali da situação, da briga, enfim, do caos que é instalado na nossa casa, na infância, e a gente é obrigado a calar a boca, porque apesar de ter uma família disfuncional, eles vão à igreja, então, assim, olha só, então é família margarina, né, família feliz, então a gente sabe que isso não sustenta mais, né? Porque hoje a gente tem a ciência, né? Hoje não, há muito tempo a gente tem a ciência. Não, Então, pelo quanto mais. contrário, muitas das vezes a criança cresce ouvindo que é ela que é a coisa ruim, é ela que veio para destruir a família, é ela que vai para o inferno quando ela morrer, é ela que é o problema, entendeu? Enquanto aquela família está ali todo domingo na missa, né? Antigamente tinha mais, né, a questão da missa mesmo, Hum, alguns fazem caridade. Dentro da minha família eu tenho narcisistas assim, fazem caridade, tá? E pelas costas é o inferno. É o inferno, quando eles pegam o bode expiatório, é como se eles descontassem tudo aquilo que eles escondem da sociedade e até deles mesmos, em cima uhum, daquela pessoa, em cima daquele bode expiatório. uhum, exatamente. Então, assim, tem duas pessoas ao mesmo tempo, né? Tem você que está se formando estruturalmente como eu ali, e tem a sua essência, que graças a Deus que a gente tem a intuição, né? A nossa essência que fala assim, você não tem nada a ver com isso, tá errado, tem algo aí, tem muita dor, é muito discurso e pouca ação. E isso é o que te salva, né? Isso me salvou. Seguir a minha intuição e de ser firme. Eu tive muitos impasses nessa questão do narcisismo com tios, com primos, com muitas pessoas Eu acho próximas, né? que essa hipocrisia que tira a gente de dentro do ciclo faz a gente enxergar, porque ao mesmo tempo que você vê eles indo em missa, eles fazendo caridade, eles vomitando que são pessoas decentes, algumas, principalmente mulheres aí narcisistas, batem no peito, me casei virgem. Tem umas que falam isso, né? Aquele moralismo, aquele falso moralismo total. Você vê que eles fazem maldade, eles fofocam, eles falam mal dos outros, eles olham para os outros com maus olhos, eles desejam mal para os outros, eles riem quando as pessoas se ferram. E aí você nas começa a assistir aquilo. Nas próprias festas de família, né, Carol? A gente tá ali, é um momento de celebração, de você falar bem do outro, de você ver a qualidade do outro. Então, sempre tem aquele familiar com aquela piada depreciativa, Depreciativa, às né? vezes aquele tio que tenta colocar a mão em você, tenta, sabe, puxar teu sutiã. Isso acontecia comigo, tá? Ou então, Tem um "Ai, tio aí como que você tá ficava. gostosinha, como você tá não sei o quê, ou então como você não está. É sempre coisas muito direcionadas ao teu corpo, né? Sempre para te diminuir, te desestabilizar, né? Tirar o teu emocional ali. Então, eu fui percebendo esses comportamentos e a faculdade só foi reforçando. Então, eu ficava muito assustada porque é difícil você falar assim, puta merda, é isso. Esse cara eu preciso me distanciar.
E quando você começa a se distanciar da família, a família não entende. Então você é a falsa, você é a chata, você é metida, você é A encrenqueira, ingrata, você é a tudo. A problema. ingrata. Eu fiz o Natal, não veio aqui. Nossa, todo mundo veio, ela não vem. Então, assim, eu tinha que fazer uma escolha. Ou era eu, ou era as pessoas com transtorno. E quando você tem a tua essência muito bem estruturada e você tem uma autoprojeção de si mesma, para mim, a minha carreira sempre veio em primeiro lugar, porque eu sabia que eu queria envelhecer atendendo os meus pacientes, então isso me salvou muito também, né? Então, assim, visualizar eu na minha clínica, atendendo, ajudando o outro, acolhendo a dor do outro, porque a minha dor muitas vezes não foi acolhida e não é acolhida até hoje. Até mesmo quando ocorreu o crime de violência doméstica, eu passei por muitos julgamentos daquela questão de que é uma briga de casal, ou então vocês dois erraram. Eu ainda tive que ouvir, mesmo estando dentro do crime de violência doméstica, tem a Lei Maria da Penha, tem provas, tem tudo, mas o narcisista, o psicopata da família, ele vai ainda defender a dor, ele vai Sim, ainda mas é porque instalar eles o caos. gostam de ver a gente se ferrar, né? O narcisista e o psicopata, eles têm uma parte sádica. Eu sei porque eu já vi parente Sim, meu narcisista dando risada de gente que se deu mal, ou de gente que enfrentou algum problema e estava numa situação difícil, sabe? Eu já vi, assim, uma frieza absoluta neles, que é uma coisa que só quem conhece que sabe. Por quê? Porque eles conversando, eles parecem pessoas normais como a gente, como sim, nós aqui que estamos falando. Só que quando você conhece, você olha para a cara deles, você vê a frieza, você vê a ironia. Eles são muito irônicos. Isso eu percebo neles. Eles agem com muita ironia, eles usam muito de agressividade passiva e aquelas frases de duplo sentido, que você fica ali sem. Entendeu? Aquelas frases onde eles te elogiam, mas te depreciam ao mesmo tempo, sabe? É, exatamente. Eu é uma coisa. ouvia, por exemplo, até quando eu me formei, eu ouvia de pessoas próximas que falavam assim, faculdade não é nada, esse diploma não é nada. Então você se assusta, porque são pessoas muito próximas de você que deveria estar vibrando com o teu sucesso, vibrando com a tua conquista, assim, feliz, porque tem um membro da família que está buscando a evolução da família como um todo. Né? E ainda assim, isso para a gente, né, nós que somos da área da saúde, a gente sabe o quanto que o inconsciente ele opera. Né? Então, às vezes, eles soltam muitas coisas assim e eles acham que isso não é nada. Mas eu lembro de cada pessoa que falou cada barbaridade para mim e eu tive que Marca, né? cortar Isso é uma o coisa que relacionamento. marca. Eu E eu tive vou que falar cortar para o você relacionamento. que é uma Sim, coisa que quando marca você pelo está resto da sozinha, vida. eu prefiro estar sozinha. Porque a solidão e estar sozinha é bem diferente. Então, eu prefiro a solitude do que né, estar ali mal servida. Então, não importa se as pessoas têm uma postura muito infantil. Elas não conseguem se posicionar para falar aqui não é meu lugar, eu não vou frequentar essa pessoa, eu não vou frequentar esse tipo de conversa, essa roda, ela não me cabe. Então, quando você tem uma questão muito grande também, que quando você muda, né, você dá um passo na tua vida, isso também diz muito onde a pessoa está. Então, de forma inconsciente, você está batendo de frente, está fazendo a pessoa refletir que ela está parada no tempo. E isso, para um narcisista, para um psicopata, é péssimo, porque você não pode ser nada, você não pode ser ninguém, você não pode ser feliz. Você pode ter uma boa vida, mas não tão quanto a minha. Ou então você Olha, tem que ficar na depende família. muito, porque eu vou te falar uma coisa, na minha família narcisista, a gente não podia, os bodes expiatórios, né, que era eu, meus irmãos, a gente não podia nem sorrir, que eles arrumavam Sim, uma incomoda maneira muito. de destruir a gente com alguma palavra, alguma brincadeira, alguma gracinha, alguma exclusão, alguma coisa ali, para que a gente se sentisse mal. A gente não precisava ter nada, bastava a gente sorrir por alguma coisa que já era o suficiente. Então depende muito. Tem narcisista que não pode ver você sequer respirar, não pode ver você sequer tentar ter um pouco de alegria. Não é questão de ter mais alegria do que eles, entendeu? Somente. Uhum, Mas porque tem eles não alguns sentem deles. a alegria também, né?
Mas mesmo dentro do crime de violência doméstica, eu vi coisas absurdas. Onde era para eu ter sido acolhida, eu fui julgada e atacada. Mas para mim isso foi ótimo, porque as pessoas elas falam quem elas são. E isso é uma oportunidade para você também se afastar, né? Sim, é Você como eu começar a falo, quando acontece o descarte, é um divisor de águas. Então, quando acontece o descarte, você vai deixar muita gente para trás. E, às vezes, você vai deixar pessoas que você ama. Você vai ter que sim, deixar. sim, Você vai ter que se sim. afastar É a pior daquele teu parte. irmão que você ama, daquela tua Exatamente. mãe, porque ela é facilitadora, do teu pai, que é um perverso narcisista que está acabando com você. Eu já vi casos de pessoas que tiveram que deixar um filho, tá? Um filho porque o filho ficou do lado dos narcisistas. Sim, E eu aí, tenho pessoas. aquela escolha, né? Ou eu vou ficar sendo maltratada pelos narcisistas para ficar perto do meu filho e vou morrer, vou enlouquecer e vou morrer, ou eu vou ter que deixar meu filho ser feliz, né? A partir da escolha dele, do que ele escolheu, e vou seguir minha vida sem meu filho. Então, eu já vi casos assim. Sim, falando um pouco, né, da minha história, do abuso, como tudo ocorreu, eu já venho de um relacionamento de 6 anos, onde eu já estava num relacionamento abusivo, a família totalmente abusiva, a família, eu já estava no processo de ser isolada, de ser ignorada, eu já pedi ajuda para minha ex-sogra, ligava para ela chorando, isso para ela era um deleite, né? Porque você está chorando, então quanto mais você chorar, melhor. Até tias do abusador que eu liguei, eu fiquei 3 horas no telefone chorando, pedindo ajuda, e a pessoa mandou eu me tratar e tomar um remédio, e que se fosse ela, que ela escolheria o sobrinho dela, como se houvesse escolha, numa questão de dor, numa questão entre as pessoas, não importa se é homem, se é mulher, se é mãe, se é tia, se é pai, se é avô, a pessoa ela tem um transtorno, isso é uma instância, isso é uma estrutura, é uma forma de estar no mundo, de ser no mundo. A gente tem que quebrar esse olhar infantil, esse olhar antes de conhecer a pessoa, defender a pessoa. Então, eu estava ali pedindo ajuda para pessoas que já eram os macacos voadores e estavam todos aliados ao narcisista, porque ele já tinha feito a campanha de difamação, já tinha, é tudo pensado, é tudo muito calculado. Enquanto eu estava estudando, cuidando dos meus filhos, né, do Gael, do Pedro, eles estavam pegando provas para me tirar a guarda do meu filho, que é o que eu vivo hoje, a minha realidade, né? Hoje eu estou na justiça para conseguir a guarda do meu filho de volta, Ele onde eu fui pegou a acusada. guarda, ele conseguiu pegar a guarda. Sim, ele é advogado, e ele já tinha me prometido isso, que ele ia tirar o meu filho de mim. Então eu já vivia, assim, absurdos, só que a gente fica, porque a gente lá atrás foi treinada para ficar, né? Eu fui treinada para ficar, eu venho de uma família disfuncional. Então, eu fiquei achando que ele não ia ter coragem, ele ia cumprir o que ele fez. Então, onde até no processo tem momentos onde eu estou batendo de frente com ele, perguntando o que está acontecendo, por que ele não me dá o divórcio. Ele não me dava o divórcio, ele é advogado, pedi várias vezes, né? Ele não me dava o divórcio, eu pedia para ele para esperar, para eu ir para um apartamento, para a gente se estruturar como uma pessoa normal. Só que eu estava numa miséria também emocional tão grande, a questão da dependência emocional, né? Porque a gente é criado de uma forma de que a gente não merece o que a gente merece, né? Então, assim, foram dores profundas. E para minha família ainda não foi o suficiente. Estar sem meu filho, estar sem casa, ter perdido um relacionamento, um casamento. E as pessoas ainda falavam para mim, os dois erraram, né? Vai passar, as pessoas mudam. Então, assim, a gente vê como o machismo é estrutural, o quanto que o machismo mata, as pessoas da nossa família nos mata diariamente, Não, e a diariamente. sociedade é narcísica, é isso que eu falo. Quando não tem o transtorno, replica direitinho o comportamento que para mim é tão tóxico quanto. Para mim não tem Totalmente, diferença nenhuma. Por isso que no totalmente. final das contas eu falo que o diagnóstico não importa.
Porque Não. tem gente que replica, tem gente que gosta de narcisista, tem gente que admira narcisista, eu pego direto no direct. Eu gosto de narcisista, eu quero ficar com narcisista e ponto final. Ele é forte, vocês são fracos. A pessoa, claro, Uhum. é narcisista também, entendeu? Ela, de repente, não se enxergou ainda, ou até se enxergou, porque tem alguns hoje em dia que já estão se enxergando, tá? E Sim. eles não veem problema em ser como eles são, eles acham que a gente é fraco, que a gente faz mimimi, que o mundo é dos fortes, dos espertos. É assim que eles colocam. E, ó, muitos deles têm até uma grande influência na internet e com muitos seguidores. Milhares de seguidores e eles vomitando essas groselhas de que a gente tem que passar por cima dos outros, de que o mundo é dos espertos, de que você tem que tirar vantagem das pessoas, e Se você cheio de pessoas Se você aplaudindo não eles. tiver seguidores, não tiver like, você não é ninguém, né? Você não presta para nada, sua Exatamente vida não, isso. né? Então, assim, é muito mais a ilusão, né? Freud já falava, né, que o ser humano ele prefere a ilusão, né, o futuro de uma ilusão do que lidar ali com a própria realidade da coisa, que é crescer, né? Que é se colocar no lugar de Na verdade, adulto. o ser humano ele prefere acreditar naquilo que não vai doer, mesmo Sim, sabendo que aquilo é uma mentira, entendeu? Aqui, ó, o sim. Felipe, boa noite, Caroline, sou fã, me manda um beijo. Beijo, Felipe, seja muito bem-vindo. Então, ele prefere viver na mentira, sabe que é mentira. Sabe aquele negócio, aquela mulher que sabe que o marido trai, mas ela Sim, sabe, ela sim. sabe de tudo, mas ela prefere se enganar. Ele me ama, ele tá comigo, casado há 30 anos, então prefere viver nessa ilusão. Na verdade, a família do narcisista, né, do meu ex, é uma família totalmente disfuncional. Uma família onde a irmã apanha do marido, ninguém faz nada. O marido traiu ela com a vizinha, que tem 16 anos, ou seja, além de ser pedofilia, Sim, né, assim, é crime atrás de crime, mas para a sociedade, para a minha imagem, para os meus fãs, para os meus likes, eu vou segurar a onda dentro de casa, eu vou aguentar a porrada. Então, ali já ficou estranho para mim. quantos que não normalizam a pedofilia, né? Ontem mesmo eu coloquei aqui o caso da Eloá Cristina, né? Que eu acompanhei na época todo o desfecho desse sequestro, aconteceu em 2008, e a menina começou a namorar, ela tinha 12 anos com um cara que tinha 19 anos, com a Uhum, permissão da família, gente, com a permissão. Então, tem gente que acha que, sei lá, que essas coisas são normais. E uhum. aí você vê hoje em dia, até mesmo por aí, alguns perfis bem tóxicos pregando de que, os homens, eles têm que se relacionar com meninas de 15, 16, 17 anos. Gente, que é isso? É um absurdo. É um Sabe? absurdo. Eu quero uma novinha mesmo. Gente, pelo amor de Deus. A Sabe? pessoa Fica ela uma não coisa, virou tem uma coisa cultura, normalizada. nem física, nem psicológica para estar dentro de um relacionamento. É óbvio que ela vai ser abusada, ela vai ser manipulada, ela não está ali porque ela quer ou porque ela gosta. Então, a partir do momento que eu via essas disfuncionalidades, mas eu falava assim, bom, ainda não bateu em mim. E aí eu continuei, só que eu também estava contando historinha para mim, né? Também estava contando historinha. Sim, porque a E gente quer ficar, tem o vício, tem a questão da gente estar viciado, né? E a gente começa a inventar desculpas para nós mesmos, né? Para a gente ficar ali, para a gente não ir embora, para a gente não sair. É onde entra a dissonância cognitiva. A culpa é minha, eu provoquei. Na verdade, eu acho que ele vai mudar. Se eu tentar fazer alguma coisa, pode ser que melhore. E aí a gente vai ficando dentro do ciclo, né? Por causa da tal da dissonância cognitiva, que é um dos piores venenos tem na mente. no meu caso, uma das coisas que mais pegava para mim era o fato de eu estar estudando muito e do meu filho, né? Porque eu ia sair, eu estava me estruturando para sair, mas não deu tempo de eu sair. Então eu espero que vocês não esperem o tempo de sair. O tempo de sair é agora, é já, é ontem, né? Não espera acontecer o que aconteceu comigo, porque assim, eu não sofri crime de violência doméstica, não foi só pelo meu ex, foi pelo pai dele e por ele. Então, é uma família totalmente disfuncional, onde a Minha mãe, família, ela forma uma gangue. Eu já uma gangue, falei isso pro pessoal. é uma Minha gangue família é assim mesmo, é também. uma gangue É mesmo, uma uma gangue. gangue mesmo. Gente, eu não chego perto da minha parte da família narcisista porque eu sou capaz de apanhar. Isso é muito sério. Eu já vi eles espancarem o meu irmão.
tá? Já vi eles espancarem o meu irmão, já descobri que eles colocaram a mão na minha irmã quando a minha irmã estava morando com eles, depois que a minha mãe faleceu. Eu não sou nem louca de chegar perto, gente. Eles se juntam em gangue, eles não batem sozinho, não, tá? Eles se juntam em 5 ou 6 para baterem em vocês, de uma vez, tá, gente? Então tome muito cuidado. Eu falo que os macacos voadores são piores do que eles, porque eles deixam os macacos voadores na pistola, falando aqui o palavreado certo, para pegar vocês. Eles Sim, deixam. exatamente. E fazendo todo o trabalho de te diminuir, de te oprimir, de te menosprezar, de ver você abandonada. Chegar um tempo de eu estar sozinha em casa, sozinha, literalmente sozinha com as crianças, chegou um nível dele cortar a internet. Ele cortou a internet e a mãe dele achou super normal, né? E eu tava assim, eu não consegui ligar para minha família, eu não consegui pedir ajuda justamente pela vergonha. O que eu vou falar? Como é que eu vou explicar que eu estou dentro de um abuso? A minha família também não entende o que é psicopata, o que é narcisista. Dito e feito, ninguém entendeu nada, fui muito julgada, poucos estavam do meu lado sem questionar, né? Porque você já está em dor, você já tá. Ninguém quer ir para uma delegacia, né? Eu peguei meu filho, meus 2 filhos, o Gael com 2 anos e pouco na época, ir para uma delegacia, passar a madrugada toda na delegacia, em choque, em pânico, ir para o IML, fazer, enfim, todo esse processo assim, que é absurdo. E eu, como psicóloga, eu sei o quanto que isso é profundo para os meus filhos, o quanto que isso é um trauma, que eles vão precisar de muita ajuda, né, para que eles não possam... Na verdade, eu saí do relacionamento porque eu tive que decidir entre eu e os meus filhos, e eu escolho os meus filhos. Eu sempre vou escolher que eles tenham uma vida mais digna do que a minha, mais justa do que a minha, com mais amor, que eles tenham seus relacionamentos afetivos de muito amor, de muita paz, que eles sejam amados e que promovam o amor acima de tudo. Então, para que eu viva esse futuro, eu precisava sair de lá, eu precisava quebrar o ciclo. Eu cheguei num momento onde o meu filho, o Gael, o abusador me chamava de lixo. No dia que o Gael me chamou de lixo, eu falei, acabou, eu vou para a delegacia agora. E foi o primeiro BO que eu fiz, né? Foi o primeiro BO que eu fiz. Eles jogam os filhos contra a gente. Eles jogam. Eu falo para vocês que eles fazem uma lavagem cerebral. Ah, mas eles não maltratam as crianças? Não, nem sempre. Nem sempre. Se a criança for ser usada como uma arma contra você, eles vão tratar a criança muito bem. Porque eles precisam mostrar para essa criança que a errada é você. Sim, ele chegou a me dar um livro de como educar crianças, né? Então vai começando, assim, te coloca de louca mesmo, você, assim... Eles sempre falam que a gente é péssimo pai e péssima mãe. Isso é básico. Sim, foi o que ele contou para a família dele toda, que eu estava colocando a vida do meu filho em risco, que é isso que está no processo, né? Que eu pedi... Engraçado isso, gente. Isso é uma coisa que eles fazem mesmo. Eles sempre falam que a gente tem toda a fim nos nossos filhos. Ah, você teve um surto ela teve um surto de loucura, ela tentou executar o filho, ela tentou executar os filhos, e é mentira, gente. O pior, as crianças crescem acreditando nessas coisas. Exatamente. E o mais louco de tudo isso é a minha família ter ouvido, porque ele chegou a ligar para falar da situação. E, assim, ninguém questionou, ninguém falou assim, peraí, a gente conhece ela, o que está acontecendo? Chama a polícia, ou então, sei lá, ela tá louca, vai internar, quais são os procedimentos? Vamos acolher. Então, assim, por mais que você esteja mesmo totalmente do jeito que eles falam, não é por essa via que se trata uma pessoa que está fora de si, ou que está colocando a vida em risco. E outra coisa, como é que você fica casado por 6 anos com uma pessoa... que está toda hora colocando você e a vida do seu filho em risco, né? Então, a sociedade, a minha maior luta hoje é que o judiciário também, ele é muito injusto. Eu fui acolhida em algumas partes, só que ainda assim, em algumas partes onde é para você ser acolhida, você ainda vive o abuso dentro das instituições, né, que é para você ser acolhida. Então, assim, como é que você sofre crime de violência doméstica e você tem que fazer um estudo psicossocial? Como é que você tem um laudo do IML e você tem que fazer um estudo psicossocial?
né? Então você perdeu a tua casa e o estudo psicossocial quer saber onde você mora para ver se você tem condições de dar um lar para o seu filho. Te É tiraram a uma tua coisa alma, tiraram a meio. tua alma. Como é que você está preocupado em lar? Como assim? Então, assim, é vergonhoso o judiciário, é vergonhoso as pessoas que estudam, que pegam um diploma para dizer que é advogado, que é juiz, que é promotor, porque eu sei que a gente sabe que é uma classe que eu acho que está na quarta posição de narcisistas e psicopata, né? A profissão de advogado e juiz, promotor, porque é uma área onde você está ali Uma área que você com tem poder na poder, mão, né? né? Geralmente Poder, é uma área sem poder, né? Então a gente coloca como médicos também, tem várias, muitos influencers também são, né? Então tem várias, tudo que traz poder, né? Traz um narcisista junto, ou uma pessoa que vai ali replicar direitinho esse tipo de comportamento. exatamente. Então, não é fácil sair do abuso. É, o contato zero, ele tem que ser feito. Eu tive que fazer uma escolha. Eu bloqueei todo mundo. Eu não falo com ninguém. Ninguém. Eu cheguei a ameaçar pessoas da minha família que se entrassem em contato com ele, eu iria sair da vida. Eu tive que chegar a fazer ameaças e falar ou ele ou eu. Porque eles não entendem a dor na alma que a gente sente. Eles não respeitam a nossa própria história, o que a gente está vivendo, porque eles também vêm de relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Então, para eles, aquilo é uma briga de casal. Então, se você cresce em uma Isso aquilo família... é normal, né? Vai passar. Ou então hoje que o negócio está tão superficial, terminou, já era, parte para outra. Sabe aquele negócio, não tem um respeito com a dor. Chega e fala, olha, encontrei o camarada ali com outra pessoa, na sua cara mesmo, sem querer saber Uhum. como você vai se sentir, às vezes pouco tempo aí de término. Então você vê que hoje está tudo muito, né, sem empatia mesmo. A gente vê que a gente passou aí por períodos muito difíceis, né? Não vou nem entrar nessa questão, período aí, né, de 2000 até hoje, né? A questão aí da pandemia. A gente viu aí a falta de coletividade das pessoas, né? Então, a gente vê que a sociedade, ela é doente, ela é adoecida. Mas, assim, a gente tem que perceber que não é que a gente vai ficar sozinha, é que a gente sempre esteve sozinha. A gente sempre esteve, porque se a gente não estivesse sempre sozinha, a gente não iria tomar uma bomba dessa e ter que resolver tudo sozinha. As pessoas somem, elas normatizam o crime, o abuso, e Até assim, e a culpa é a sua. pedofilia, até a pedofilia, é isso que eu estou dizendo aqui. As pessoas acham normal agora arrumar uma namorada. O cara tem 35 anos, acha normal dizer que o certo é arrumar uma namorada de 16, 17 anos. Gente, Uhum, 15. uhum. Então foram assim várias instâncias de abuso. Não foi abuso só porque ele é narcisista oculto, então ele não faz, ele manda fazer. Então como o pai Sim, dele é esses são mais narcisista, perigosos, é, porque então mandam. ele montou todo o circo. Ele montou todo o circo e eu era presa e todos os outros foram lá e me abocanharam, sem dó, porque eles precisam se proteger para a sociedade, né? Para os vizinhos, que eles são uns anjos. Eles fazem caridade, tá? Eles fazem doação lá na rua, são uns amorzinhos, né? Até você conviver, até você morar com eles, né? E aí depois falar assim, você passou tanto tempo e agora você sai falando mal da pessoa. Então, assim, Sim, a gente é ingrato. A gente é ingrato. cuidado É com isso essas aí que as pessoas. pessoas que falam que você sai falando mal. Cuidado, assim, corta laço para ontem, né? Assim, não tem escolha, gente. Dói muito, mas se for para doer, que doa logo, doa tudo de vez, mas assim, vai fazer terapia, amor próprio, se coloca em primeiro lugar. O que me deu força foram os meus filhos. Eu não quero essa vida para os meus filhos, né? Hoje eu ajudo pessoas, eu tenho muitas pacientes e pacientes, tanto homem quanto mulher, que vivem dentro do relacionamento. Hoje eu faço um trabalho lindo a partir da minha história, a partir da minha experiência, a partir da ciência. Então hoje eu consigo entender o paciente quando ele chega no consultório e fala da dor dele, eu já consigo identificar os traços, né? A gente consegue fazer um ótimo trabalho, a gente consegue fazer uma ótima escuta, um ótimo acolhimento. Então, isso tudo que eu vivi, eu estou fazendo uma limonada desse limão.
né? Então, eu estou pegando tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, toda a minha excelência no meu trabalho e estou salvando vidas, porque é isso que eu decidi fazer. Eu escolho as pessoas de bem, eu escolho estar para aqueles que precisam, eu estou para quem pede ajuda, para quem julga, me diminui, me compara, eu sempre vou estar ausente, né? Então, Exatamente, é onde a gente foca, que é onde se expande. É isso que eu sempre falo quando as vítimas elas falam que estão sendo difamadas, né? Eu falo, gente, ignora. Se você não é aquilo que a pessoa está falando de você, ignora, sabe? É igual quando vem, a gente recebe xingamentos também, e aí já pensou se a gente fosse devolver em todo mundo que vem xingando? Por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando a gente sabe quem a gente é, de verdade, o que a outra pessoa fala da gente diz mais sobre ela do que nós. Sabia disso? Sim. Diz mais sobre a pessoa do que nós. Sim, exatamente. É muito. Eu sempre falo, né? Eu não sei para que vocês assistem filme de terror, porque a vida já é um terror, a gente já tem que alinhar tantas coisas, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, assim, não busca adrenalina, não, né? Busca fazer terapia, busca esse autoconhecimento, né? Esse caminho de fora para dentro, para você ter paz espiritual, para você ter amor. Eu acho que a gente consegue sair do abuso, pelo menos eu fiz isso, tá? Uhum. Quando a gente busca levar uma vida mais calma. Porque quando você está na adrenalina, você está. Porque quando você está dentro do abuso, você está vivendo na adrenalina, né? Nos altos e baixos. Então, você vive no caos. Você não vive num ambiente em paz. Né? Isso vai mexer com seus hormônios, vai mexer com seu cérebro. Tem várias alterações aí, até biológicas, né? Então, quando você sai do abuso, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar diminuir o nível de oxitocina. É procurar diminuir o nível de cortisol e adrenalina. Isso quer dizer o quê? Praticar exercícios físicos, caminhadas, meditação, andar com pessoas saudáveis, sabe? Assistir coisas saudáveis, gente, que agreguem ambientes, né? Isso. Pessoas que tenham saúde mental, que vão te dar apoio sem te julgar, que vão te ouvir sem querer falar o que ela acha, ou como seria melhor se, né? Como se a pessoa ela tivesse o poder de resolver aquela questão, ela não tem noção do quão é complexo, porque se fosse fácil a gente não entrava, se fosse tão visível. Acontece até uma alteração cerebral. Sim. Eu estava esses dias estudando, né, sobre a questão do cérebro. Há uma alteração cerebral, é algo assim surreal, não é simplesmente a vítima que vira e fala, eu quero ficar ali dentro do ciclo. Tem uma alteração cerebral, a vítima ela passa a depender da oxitocina que aquele abusador, aquela abusadora oferece dentro do ciclo. Aquilo se torna um vício e a vítima vai encontrar com quem? Com aquela pessoa. É equivalente a um dependente químico, né? É a mesma coisa, é a mesma luta para sair. É a mesma luta. Então não adianta você chegar na vítima e falar, você vai largar dele agora. Não é assim, é todo um trabalho. Contato zero é primordial para quem puder fazer, tá? Por quê? Porque aí você não fica mais tendo contato com essa pessoa e, principalmente, né, você conseguir mudar totalmente a sua rotina. Que aí é como eu falei aqui, ter compromissos na sua vida mais calmos, vivenciar situações mais calmas. E também aprender a viver a solitude, gente. Porque a gente nasce com essa dependência aí de sempre tem que estar com alguém, com outro, com um grupo de pessoas. Ai, não consigo sair se não for com um monte de gente. Gente, eu faço minhas caminhadas todo dia aqui na rua sozinha. Não tem uma viva alma aqui do meu lado. E a família é um fator muito, muito complexo, porque é aquelas pessoas que você ama, que você não quer deixar, mas você é obrigado a deixar. Se escolha, em primeiro lugar. Eu lembro que o abusador chegou a mandar presente para a pessoa da família e a pessoa aceitou. Então, aceitar um presente de um cara que acabou de cometer crime de violência, né, contra a pessoa que você disse. Então, é muito assustador. É muito assustador ver esses tipos de comportamento. E quando você vai falar, mas por que você aceitou? A pessoa ainda vai achar que você está sendo louca, né? De reclamar. Ela não entende que ela está aceitando um presente de um algoz, de
de um criminoso, né? Então, não, ele muda e fica com o presente. Se alguém me dá um presente, né, eu devolvo, eu não tenho, por que eu vou aceitar isso? Você fez mal para a pessoa que eu digo que eu amo, né? Como é que eu vou aceitar presente de uma pessoa? Então, assim, cada vez mais que tudo isso aconteceu comigo, eu fui também vendo quem é quem na minha vida, sabe? Eu fui me afastando porque é muita crueldade. A sociedade, ela mantém mesmo esse ciclo de Sim, abuso de forma direta ou indireta. como se a gente fosse o problema, né? Sempre, a Uhum. vítima ela sempre é acusada. Eu até coloquei no comentário ontem, no caso da menina Eloá, que a polícia até preferiu, né, proteger o bandido e sacrificar a vítima. E isso acontece não é só na polícia, não, gente, é na sociedade no geral. A vítima, ela é sempre sacrificada. O bandido ou a bandida, eles sempre são protegidos. Parece coisa, né? Parece que o pessoal tem um negócio ainda de achar que eles são coitadinhos e merecem ser protegidos, né? Então, é isso que eu falo. Se a pessoa é facilitadora, tem que se afastar também. Não tem como ficar perto, não tem como ficar junto. Porque essa pessoa, além de ela ficar fazendo papel de leve trás, ela também vai te colocar em situações ainda muito constrangedoras próximas dessa pessoa que abusou de você. Às vezes você vai chegar numa festa, o abusador vai estar lá. Vai estar lá, sabe? Junto no aniversário, na festa, já pensou? Então isso acontece, sabe? Então eu acho que são escolhas difíceis, é como eu falo para as vítimas. A vida é feita de escolhas difíceis. É aí que a gente amadurece. Infelizmente, tem A gente que a vida gente adulta. ama isso, que vai ter que deixar para trás. Não tem como a gente ter tudo, tá, de uma vez. Ah, eu preciso ter uma boa situação financeira para sair do ciclo, ter dinheiro para criar meus filhos, todo mundo tem que acreditar em mim. Esqueçam isso. Tem coisas que vocês vão ter que sacrificar. Tem coisas que vocês vão ter que deixar para trás. Tem escolhas difíceis a serem feitas. E vocês vão ter que fazer. Exatamente. Então, entre a minha consciência e a criação que eu estou dando para os meus filhos, porque também não é congruente você ter uma profissão onde fala sobre saúde mental, onde fala sobre amor à vida, proteger a vida, e ser conivente com pessoas da família que são extremamente perversas. Então, se afaste mesmo, né? Então, pelos meus filhos, para não vê-los sofrer futuramente, reproduzir isso, eu escolho estar sozinha, eu escolho começar do zero, porque dinheiro a gente conquista com trabalho, mas Sim, caráter, né? Caráter, índole, moral, isso são valores, isso são princípios, né? Isso não se compra. Então, eu não me arrependo de ter fora que a perdido, vítima na vai verdade, a gente não perde, adoecendo, a gente né? não O perde tempo vai nada. dando aquelas doenças psicossomáticas, gente. A vítima vai adoecendo. Eu Sim, já conheci vítima que faleceu com câncer, eu já conheci vítima que teve sim. infarto, eu já conheci vítima que teve AVC, eu já conheci vítima que, olha, não consegue levantar de uma cama de tanta depressão. Então a coisa é muito mais séria, gente. Não tem como você viver do lado dessas pessoas, porque eles vão acabando com você aos poucos, em doses homeopáticas, não é de Homeopática. uma vez. A hora que você percebe, você já não existe mais. É um dia bonzinho, né? Não é que ele faz coisas boas e faz um pouquinho ruim. Eu sempre falo que ele faz coisa pouquinho ruim para você suportar um tantão assim de coisas ruins, de coisas ruins, né? Uma coisa boa para você suportar as coisas ruins. Então assim, não é o amor ele não machuca, né? O amor ele é pacífico, ele vem para construir, ele não é destrutivo, ele não te coloca em situação de perigo de hipótese alguma, ele não te questiona, ele te estimula, né? Ele investe em você. O amor ele não é egoísta, né? O amor ele é extremamente da instância da produção, né? Da criatividade. E Sim. O estando no amor, ao mesmo relacionamento. tempo, tem também aquela parte da liberdade, gente. Quando eu falo, entendam que liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, tá? A liberdade de você poder ser quem você é, de você conversar com as pessoas que você gosta, de você poder usar a roupa que você quer, de você poder ter a profissão que você quer, que te faz bem. Isso eu falo de um amor livre, de liberdade, gente. É isso, é você
poder vivenciar a sua essência, porque quanto mais próximo nós estamos de nós mesmos, da nossa verdadeira essência, mais nós somos criativos, mais a gente pode produzir aí para o mundo melhor e mais a gente desenvolve. E o que os narcisistas fazem com as pessoas? Eles amputam as pessoas, gente, dizendo que estão fazendo isso por amor. Eles superprotegem por causa da necessidade de controle e eles fazem a vítima acreditar que isso é feito por amor e não é, gente. Não é por quê? Porque o narcisista é o seguinte, se você não age como ele ou ela querem, eles te excluem, tá? Então eles colocam condições. Você não vai mais falar com aquelas pessoas. Porque se você falar com aquelas pessoas, você não fala mais comigo. E aí ele começa a te excluir, ele começa a te isolar de todo mundo. E quando você percebe que você está só, passando por tudo quanto é tipo de abuso. Tem uma outra questão, Carol, que eu queria trazer, se der tempo, eu ainda não sei como é que está o tempo aí correndo. Não, a gente vai levando aqui. Eu também não, mas uma coisa que eu quero trazer muito, que me perguntam como é que a gente faz quando a gente tem filho com o narcisista, né? Bom, como a minha experiência como filha, como ter um filho com ele, é horrível, porque é uma relação totalmente ausente. Né? É uma pessoa que vai te mandar mensagem para pegar suprimento, para saber como você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo. Então, eu sempre falo que conviver com um narcisista, tendo um filho com um narcisista, é uma questão de postura interna. Sim. Você tem que decidir diariamente. Hoje eu me escolho. Todos os dias você vai ter que se escolher, porque ele é muito manipulador, ele sabe muito jogar, ele sabe jogar as pessoas para conseguir as coisas que ele quer. Então, o que eu faço? Eu já desisti de ligar e ele atender, porque você sabe que narcisista jamais vai atender, sofria muito, muito, só que eu tive uma postura da qual eu penso o seguinte, você tem que escolher se você quer ganhar a luta ou a guerra. Então, assim, eu estou perdendo, porque eu estou sem contato de várias formas com o meu filho, mas, de certa forma, eu quero ganhar a guerra, né? Ficar nesse impasse com ele todos os dias, dando suprimento, me desgastando. E sim, gente, eles não cuidam da criança. Ele se aproveita exatamente do elo emocional que eles causam na vítima, né? Então, o certo mesmo é não dar suprimentos para eles, não dar suprimentos, você se tornar uma pessoa desinteressante, só que você só consegue fazer isso quando não existe mais da sua parte nenhum elo emocional com aquela pessoa. Então, se você ainda sente raiva, se você quer vingança, se você ainda gosta da pessoa, tem esperança da pessoa mudar, então essa pessoa ainda tem um poder em cima das suas emoções. Aí fica muito difícil de você efetuar a pedra cinza de uma maneira correta, de falar só o necessário e não mostrar emoções, não dar reações para essa pessoa. Agora, quando você não sente mais nada por aquele narcisista, aquela narcisista, você vai agir como uma pessoa normal. Tipo, é isso? Exatamente. Acabou. Hoje você não vai... Entendeu? Quando eu vou pegar o meu filho, né, aí pergunto como é que você faz, né, para pegar. Eu simplesmente pego o meu filho e sigo a minha vida, porque é exatamente o que você está falando, Carol. Tem que ser zero sentimento, nem o oposto, né, do amor, o ódio, não, é zero, é indiferente. Ele é uma pessoa indiferente. Como se fosse uma pessoa normal, gente, como se fosse uma pessoa que estivesse passando por você na rua, então você vai lá no açougue, pedir um pedaço de carne, o açougueiro te atende, você age normal. É isso, gente, não tem muito segredo. Só que isso tudo precisa de terapia para ser ressignificado. Por quê? Porque essas pessoas causaram um trauma. Então, você vai ter que olhar a situação de uma outra maneira, de uma outra forma. Vai ter que olhar para si mesmo também de uma outra maneira, de uma outra forma, para que você consiga efetuar o método da pedra cinza. Se você está ali no pico da onda, cheio de adrenalina, cortisol, oxitocina, com raiva, revoltada, como é que você vai fazer pedra cinza com essa pessoa? Querendo saber o porquê que fez, né? Por que você fez aquele dia? Gente, eles não têm memória afetiva, não vai lembrar daquele dia. E se lembrar também pouco importa, o que importa é daqui para frente.
Quando eles se aproximam de você, depois de muito tempo, eles vêm numa boa, como se nada tivesse acontecido. Como se São os nada anjos. Você olha para a tivesse pessoa sido e fala assim, assim, sabe? imagina que essa pessoa é abusador, imagina. E eles têm um equilíbrio, né? Não é equilíbrio de uma pessoa equilibrada, é um equilíbrio de falta de empatia. Então ele é Exatamente. muito mais racional. Então por isso que ele consegue ser mais equilibrado do que você, porque você empata, você tem emoções, você se envolve, né? Ele não se envolve porque só existe ele, né, no mundo. Então, assim, esse negócio de vou dar o troco, ele vai ver, ele tá achando que ele é o espertão. Gente, cai fora dessa, é uma roubada. Não tentem jogar um jogo de, né, a gente sabe, né, Carol, Sim, o eles não jogo se é dele, importam. as cartas são dele, as regras são dele. Se você aprender a regra, ele muda a regra. Então, assim, é secar gelo, literalmente é secar gelo. Sim, exatamente. Até vi um artigo de Samvaknin, eu não coloco aqui esse artigo, gente, eu vou explicar para vocês o porquê. Porque tem vítima que vai levar para um lado de interpretação que não é o lado que eu gostaria que a vítima levasse. Que Samvaknin, ele ensina como deixar um narcisista dependente de você. Ele ensina métodos, tá? Eu não vou colocar isso aqui, porque a minha intenção é que vocês se libertem. E não que vocês fiquem querendo prender narcisistas na vida de vocês. Só que no final da postagem ele fala bem claro, ele pergunta, mas e aí, eu estou te ensinando tudo isso, mas por que você quer prender essa pessoa na tua vida? Por que você quer um narcisista na tua vida? Então até Samvaknin, ele ainda no final do post, que ele ensina todos os métodos, que eu acho que não é garantia de nada, porque como você falou, Esmeralda, eles mudam, quando você aprende a fazer um jogo, eles fazem outro, tá? Até ele no final ainda, ele dá aquela cutucada na vítima. E aí? Eu te passei tudo isso daqui, é isso mesmo que você quer? Você quer mesmo prender um narcisista? Você quer mesmo dominar um narcisista? É isso aí? Então ele ainda tira meio que um barato. Então eu não coloquei esse post aqui, porque eu sei que tem gente que vai pegar isso para aplicar na vida e vai achar que eu estou ensinando a conquistar narcisista. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, é aquilo, é saber filtrar também tudo o que a gente lê. Eu entendi o que Samvaknin quis dizer, mas às vezes você pega uma vítima desesperada, que está na abstinência, no desespero, está buscando fazer até amarração por aí, o que servir ali de conselho para ela segurar aquela pessoa, ela vai segurar com as duas mãos e não é essa a intenção, né, da página. É aquela crença, né, de que você vai salvar a relação, de que se você não salvar é porque você é fraca, né, que você casou é para sempre, você tem que aguentar, você tem que aturar. Então, tudo isso, muito disso, né, a gente sabe que aprisiona, mas ainda assim tem amor próprio, porque na Bíblia também fala primeiramente sobre amor próprio, Sim, né, exatamente. independente de As religião. pessoas confundem muito, eu até estou para fazer um vídeo sobre isso, as pessoas confundem amor próprio com arrogância. Elas acham que quem se ama é arrogante. Gente, a pessoa arrogante, ela na verdade não se ama. Por quê? Quando você se ama, você tem o seu senso de valor e você entende que todas as pessoas têm valor também. Você entende que o sol, ele brilha para todo mundo. Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Você tem constância do objeto. Você consegue olhar as pessoas por inteiro, tá? Então, você tem amor próprio. Quando a pessoa não se ama, ela precisa competir com a outra, ela precisa pisar na outra, ela precisa desfazer da outra, porque ela precisa mostrar para ela que ela tem algum valor. Então, aonde é que existe amor próprio verdadeiramente aí? Então, as pessoas confundem muito amor próprio com arrogância. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente tem amor próprio, a gente trata as outras pessoas também da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Exatamente, Carol. E falando, né, sobre o futuro, meus filhos são muito. O Pedro vai fazer 18 anos, e o Gael vai fazer 4. Eles não entendem a complexidade do mundo que eu vivo, né, até pelo fato de ser psicóloga, o nosso universo é muito, né, extenso, é muito cheio de desafios no dia a dia. Mas eu espero profundamente que lá na frente, quando eu tiver pelo menos, sei lá, 60 anos, que eles entendam a minha escolha e que isso foi o melhor para mim. Eu sei que hoje é muito difícil para a cabeça do Pedro, ele é um adolescente, ele ficou muito bagunçado com tudo isso,
eu não consigo conversar com ele sobre isso, porque o entendimento dele é do senso comum, e isso é muito, muito difícil, até mesmo porque a gente está muito próximo, né? E ele estava no dia do crime e tudo. E hoje eu ainda tenho os meus desafios diários, mas com certeza foi a melhor escolha que eu fiz, foi me escolher. Né? E mais uma vez eu espero que vocês se escolham, que vocês tenham amor próprio, porque a vida sem o narcisista, na verdade, não tem como existir vida com eles. Mas sem eles, tem uma vida para além daquilo que você possa imaginar. Né? Tem muita coisa para acontecer, tem muito de você que você não conhece, né? Tem muita coisa que você pode conquistar em todas as áreas que você imaginar. E sem contar que você não é fraca, né, Carol? Se você foi escolhida é porque você é muito forte. Exatamente. Eles viram qualidades que eles não têm, porque eles são invejosos, gente. Às vezes o seu sorriso, às vezes você vai me perguntar o que eles viram em mim? O seu sorriso, a sua empatia, você ser livre, você ser você não ter medo de ser você, né? Porque eles vivem de máscaras, eles não se aceitam como eles realmente são. E aí eles veem que você não liga de levar aquele tombo, você não liga de deixar o molho cair na roupa, você não liga, entendeu? De se vestir do jeito que você quer, você não segue paradigmas, não fica ali seguindo aquelas coisinhas, você só quer ser feliz. Você vive, às vezes, aí na simplicidade da vida, sabe? No meio da natureza, e tudo isso eles invejam, gente, porque eles não veem graça em nada. Eles não veem graça em nada, e aí eles ficam com raiva, né? Como assim? Ai, que boba, que idiota, como que ela se diverte com isso daqui, essa coisa boba? Eles estão mais infelizes do que qualquer um, e aí eu vejo as vítimas achando que eles são felizes nada. Eles não são felizes. Uhum. Tanto é que você olha para a vida da pessoa tá parada, tá do jeito de quando você conheceu a pessoa, né? Não, Ou e uma pior. coisa que eu reparo muito neles, eles são muito fofoqueiros de janela, né? Então, a única Uhum. coisa que eles sabem é ficar falando da vida dos outros. Gente, a única coisa que eles sabem fazer é ficar falando da vida das pessoas. Eles parecem aqueles Ou estão de janela. usando as pessoas ou estão falando das pessoas, né? É 24 horas Exatamente isso, para é 24 ocupar horas. aquela coisa oca deles, né? Aquele olhar vazio, perdido. E eu tinha o perfil de salvadora, né? Não, eu vou te salvar, eu vou te ajudar, nossa família, os nossos filhos, vamos lutar juntos, vamos não sei o quê. Só que assim, eu estava sozinha, desde o começo. Não existe amor. Ah, mas e aquela viagem? Não existiu viagem. Deleta as fotos, não acessa as fotos, não acessa, esquece a música que vocês cantavam juntos. Não existiu aquilo. Aquilo é espelhamento, né, Carol? Apagar um love bombing, gente, é ressignificar esse love bombing. Sempre quando vier a imagem do love bombing na mente de vocês, vocês já têm que entrar com uma autossugestão, uma auto-hipnose, e dá para fazer isso, gente, não precisa ser um especialista não, tá? Vocês mesmos começarem, não, isso foi mentira, isso não foi real, ele fez isso para que eu caísse no ciclo, para que eu caísse na rede, e já mudar esse pensamento para uma outra coisa que você possa se distrair. É uma alternativa, tá? Principalmente no início, quando a gente está na abstinência. Você vai ter que educar o seu cérebro de que o que você passou foi uma mentira, foi um teatro, para que você não caia em Hoovering, para que você não fique mais desesperado do que já está. Então, olhar o love bombing de uma outra forma. E claro, gente, se afastem dos gatilhos, não vai ficar escutando musiquinha, né? Ah, eu vou no cinema ver aquele filme que eu via com ele, vou escutar aquela musiquinha, vou não sei o quê, sabe? Vamos, é aquele negócio, minha vida vai começar do zero hoje. Hoje eu vou ver o que eu gosto, o que eu quero escutar, o que eu quero assistir, quem sou eu, e vou fazer as coisas para mim, para o meu bem-estar, tá? Então, passado, passou. Passado, gente, passado, entendeu? Ninguém fica ali alimentando esses gatilhos para não sofrer mais ainda. Eu lembro que na minha época eu tive que deixar de ouvir umas 500 músicas. Eu não cheguei, Carol, a esses pontos, porque eu acho que os meus filhos estavam tão na frente da coisa que eu morri em vida. Sabe, eu literalmente eu morri. Eu tive que me matar para poder me salvar e salvar meus filhos.
eu já via, né, via o teu canal, óbvio, outros canais, e aí já começou estranho a partir do dia que eu fui procurar sobre, pesquisar, porque não é normal você pesquisar sobre seu relacionamento ser com um psicopata ou narcisista. Então, acho que a partir daí você já tem a resposta de que você está. Né? Então, assim, eu não tive essa fase de apego com isso, porque o crime de violência doméstica foi uma porrada tão grande, perder meu filho, perder a guarda do meu filho, perder, sabe, foi tão assim, tudo tão devastador que eu não consigo pensar em nenhum tipo de forma de amor que possa ter existido entre eu e o E abusador. a Eu única não forma, mas consigo. na verdade a única forma, é aí que a gente sai, é quando a gente cai na real de que eles nunca nos amaram. Nunca, Enquanto a nunca, ela vítima não tiver parece. com aquela ilusão de que o abusador ou a abusadora sentem alguma coisa por ela, nem que seja uma pequena consideração, a vítima, por causa do vício, vai ficar. Ela vai criar expectativa. Quando a vítima ela chega e ela cai na real, não, essa pessoa me enganou, ela nunca gostou de mim, as imagens do love bombing vão vir. Por quê? Porque o cérebro vai tentar te tapear. Mas aí você já tem como se autossugestionar e você já tem como combater. Porque você já sabe da realidade. Você não está criando expectativa e não está se enganando também. Então é crucial que a vítima ela caia na real. Ela tem que cair na real, entendeu? Por mais difícil que seja, por mais doído que seja, ainda que a vítima fique um dia inteiro chorando trancada num quarto, mas é importante que ela caia na real. Por quê? Porque aí ela vai começar a combater as ilusões que essa pessoa criou para ela, para que ela acreditasse, e também as próprias ilusões em que ela também aí criou. Então, aí fica mais fácil depois de sair. Uhum. O que me ajudou muito foi que eu fiz 3 dias de curso intenso com a doutora Ana Beatriz Barbosa, né, psiquiatra, sobre psicopatia. E eu fui fazendo o curso e eu fui me vendo, eu fui fazendo o curso e fui me vendo, eu falei, não é possível, a gente não quer acreditar, né? A negação é a primeira fase. Mas depois eu falei, olha, se eu não acreditar, eu não vou me salvar, eu não vou salvar meus filhos. Então, assim, eu não tive opção, eu não tive escolha. Ou eu acreditava naquilo, e também, né, por conta da minha formação, e uma das coisas que me impactou, eu sempre gostei da área criminal, né, a parte de perícia, isso, né, psicopatia, isso eu já estudava antes, mas você não imagina que você mora com um, né? Então, uma das coisas que a doutora Ana Beatriz ela falou que me marcou muito foi que você é um objeto que consegue outras coisas. Quando eu entendi que eu era um objeto que conseguia outras coisas, eu falei, eu não vou ficar nesse lugar de objeto, eu não sou um objeto. O que eu estou fazendo aqui? E foi o E aí vídeo que eu começa. fiz ontem, que eu coloquei lá no YouTube. Eles enxergam a gente como objeto, gente. Exatamente. E vieram as cenas, né, daquele dia que ele me chamou para ir naquele lugar porque ele ia conseguir tal coisa. Naquele dia que ele queria minha presença porque eu ia validar a existência dele. Naquele dia, então assim, Você os começa momentos que eu estava a presente, peça, é isso que eu falo. Aí você fala, olha, aquele dia ele disse que me amava, mas era porque ele tinha acabado de levar um fora de alguém. Ou então porque ele estava numa situação difícil, ou porque ele queria dinheiro. Ou porque você começa... As peças, gente, elas começam a se começa a encaixar. tentar. Ah, você tem um filho com ele, porque, claro, o filho é bem visto pela sociedade, as pessoas respeitam ele, é o famoso pai de Instagram, né? Então, assim, as fichas elas caem mesmo, caem. E a Começam terapia a é cair. maravilhosa Aí com o essa. cérebro, ele ainda o cérebro, ele tenta ainda, gente. Porque o cérebro, ele é teimosinho. Ele ainda tenta. Ai, não, você está viajando. Não é assim, não, também. Nossa, não tem. Ele ainda vai tentar. Mas aí não tem jeito. A hora que a verdade aparece, é por isso que eu falo. Não tem mais como fechar os olhos, gente. Uma vez que Não você tem. abre os olhos, não tem como. Você pode até... Ai, Carol, eu vi o narcisista, até falei com ele. Você pode até falar com ele, mas nunca mais vai ser a mesma coisa, porque nem você, se realmente você está consciente do que é o transtorno, você vai conseguir olhar para ele com os mesmos olhos. Você Não. sabe que a pessoa está mentindo, manipulando, te usando. É uma coisa que não tem mais como a gente dormir novamente. Dormir como se aquela pessoa fosse uma pessoa que tivesse alguma estima por nós. A gente já sabe da verdade.
E é muito louco, né, Carol? Aconteceu uma coisa assim, quando eu fui buscar o Gael, o narcisista ainda falou assim, mas eu tenho um compromisso a tal hora. Tipo, eles não param com os abusos. É como se eu tivesse a obrigação de chegar antes do horário para ajudar uma pessoa que cometeu um crime de violência doméstica. É assim, é o lance das mentiras que viram São realidade para eles, surreais, né? é A uma coisa mentira assim. sempre se patológica, né? A mentira patológica. Eu falei, peraí, deixa eu ler essa mensagem. Eu começo a rir, cara. Hoje em dia eu começo a rir. Eu olho e falo assim, o quê? Eu tenho que chegar mais cedo para ajudar o meu algoz. Eu falo, não é possível. Eu falo, não, gente, peraí, não é possível. E é isso mesmo. E se você não tiver feito a pedra cinza, o contato zero com ele, com a família, com a sua família que escuta ele, você não consegue chegar nesse nível de ter paz, de começar a tua vida começar a deslanchar. Isso, exatamente isso. Precisa, é o que Samvakine e HG Tudor falam, tem que cortar o vínculo emocional. Não é a questão Não, só de cortar o contato, gente, que tem gente que não dá não. para cortar o contato. Tem que cortar o No meu vínculo caso, eu não consigo emocional. contar o contato, mas não me abala em nada. Ele estar perto, eu ouvir a Quando a gente voz, fala do porque eu vínculo sei quem emocional, ele é. a pessoa pode aparecer na tua frente que ela não significa mais nada. Nada. O vínculo emocional, ele é muito mais poderoso do que o vínculo visual, do que você vê a pessoa, dar de cara com a pessoa e tal, ou até falar com a pessoa. Tudo depende da importância que você dá a essa pessoa. Se você não dá importância nenhuma, ele ou ela não são mais nada, não significam mais nada. E eles percebem quando eles não significam mais nada. Eles percebem. Uhum. Eles percebem. Bom, é isso, Carol. Olha, eu agradeço muito por você ter aparecido Eu aqui que para contar a sua agradeço. história. A gente vai responder agora, pelo menos uns 5, 10 minutos, as perguntas de vocês, tá? Isso. Vocês responder sim as dúvidas que vocês tiverem. Aí depois a gente vai encerrar a live. Eu vou deixar aqui gravada a live, vou compartilhar também com você, para você colocar no seu perfil. E aí depois eu vou colocar lá no YouTube, tá? Então, vamos espalhar essa live, porque quanto mais conhecimento, mais fácil fica para se libertar, para pedir ajuda, para sair desse ciclo, porque ninguém merece ficar sendo maltratado, né? Então, quem quiser fazer as perguntas, pode fazer as perguntas, que tanto eu quanto a Esmeralda, nós estamos aqui para responder vocês, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. As perguntas vão começar a chegar agora. Vamos aguardar aqui. Quem tiver uma pergunta aí para fazer, tiver uma dúvida, pode fazer aqui, tá? À vontade a pergunta, e aí a gente já vai partir aí para o encerramento. Deixa eu ver, acho que essa live aqui já durou, acho que umas 2 horas. No mínimo, né? Ó, a Célia perguntou aqui quanto tempo leva para sair da abstinência. É como eu falo, depende muito da Depende. própria vítima. Não tem um prazo específico. Eu conheço vítimas que conseguiram se desvincular em 2 meses e outras vítimas que estão há anos e não conseguem se desvincular. Não é porque elas têm contato com o narcisista, não. É a questão desse apego emocional, desse elo. Está em contato zero, mas continua com esse apego emocional pela pessoa. Né? Continua com essa ilusão, parece que a ficha não cai, sabe? Não está em tratamento, não está fazendo terapia. Então, tudo isso daí conta, gente. Tem várias coisas que contam, varia de pessoa para pessoa. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eles têm sentimento ou não? Eles têm sentimento, gente. Eles não têm sentimento por vocês. Eles têm sentimentos. Narcisistas, eles têm sentimentos. Só que eles não têm sentimentos pelas pessoas, eles não têm empatia pelas pessoas, eles não conseguem se colocar no lugar das pessoas. Eles olham as pessoas como objetos. Agora, eles sentem raiva, eles sentem tristeza, eles sentem também ali empolgação, eles sentem. Tem alguns que sentem até depressão, sabe? Mas é tudo sempre egóico, é tudo para eles. Não tem nada voltado para os outros, realmente aprofundado. É algo, quando a gente fala dos outros, é algo muito superficial, é algo que não tem um elo emocional verdadeiro.
Carol, por que eles não dormem à noite? Isso não é bom, isso daí não é uma regra, tá? Tem narcisistas que sofrem de ansiedade, sofrem de insônia, como qualquer outra pessoa, tá? Então, eles não dormem. Tem outros também que ficam ali ligados à base de entorpecentes, de bebida alcoólica, de balada. Então, depende muito do tipo do narcisista, do próprio narcisista, porque cada narcisista tem a sua forma também aí de viver. Eu conheço narcisistas que dormem a noite inteira e outros que vivem aí na gandaia 24 horas por dia. Então, depende muito. Deixa eu ver. Meu filho perguntou para mim se realmente eles não amam os filhos. Então, Ivone, infelizmente não. Tá? Eu sou Não. bem categórica. A Esmeralda aqui não vai me deixar mentir. Ela sabe também. Eles Não, não amam os filhos. não, o filho é mais uma forma de suprimento, né? É mais para estar ali, para o que que eu posso conseguir estando com o meu filho, né? Privilégios, a questão são Assim, privilégios, porque eles não cuidam, né? Meu filho, às vezes, a maioria das vezes, quando eu pego, tá com a unha grande, né? Não corta, assim, cuidados básicos mesmo. Então, não ama, não tem vínculo nenhum. não, eles não amam. E tem mais. Eles usam para vários motivos os filhos. Pode ser como um investimento para serem sustentados na velhice, pode ser para máscara social, para fazer bonito perante a sociedade, para que eles possam tirar dinheiro da outra parte, né, do cônjuge ou do marido, da esposa, da outra parte ali, né, pai ou mãe da criança. Então, sempre tem algum motivo por trás para também ser uma extensão deles. Eles também querem extensões, né, iguais a eles aí na Terra, mas não é amor de verdade, gente. Não é amor verdadeiro, tá? Deixa eu ver aqui. Propôs casamento em 5 meses de namoro. Eu acho muito cedo. Eu tô errada? Olha, eu acho uma grande bandeira vermelha, viu? Eu não vou dizer que a pessoa é narcisista, não é isso que caracteriza exatamente, mas quando a pessoa vai com muita rapidez assim ao pote, alguma coisa tem, né? A gente precisa conhecer direito as pessoas para saber com quem que a gente está se envolvendo. 5 meses aí eu acho muito pouco tempo para que você se case com alguém, para que você, entendeu, vá morar junto com alguém. E é isso que está acontecendo. Eu estou vendo que as pessoas estão se envolvendo rapidamente em compromissos onde elas nem conhecem a pessoa direito. A Vanessa aqui, devo apagar as fotos no Face e Instagram da época do casamento e nascimento do nosso filho? Olha, se isso é algo que te faz mal, é como eu falo, tudo vai do valor emocional que você coloca. Se isso é algo que te faz mal, ou você apaga, ou então você pega, coloca, passa para um pendrive e guarda. Agora, se para você não tem importância nenhuma, isso não me afeta, eu olho isso daqui, não sinto nada, então não tem problema nenhum. É sempre a gente procurando o nosso bem-estar, tá? Sempre em busca do seu bem-estar. Não, isso não me faz bem, então isso daqui eu não vou ficar perto disso daqui, tá? É sempre a autoanálise. Como eu me sinto tendo essas fotos ali? Não me sinto bem? Então eu vou tirar. Para mim não tem importância? Então deixa. É a representação, né, Carol? O que é que representa essa foto aqui? É para me aprisionar ou é apenas uma foto, né? Um registro? Exatamente. Alguma É, coisa. é o que eu falo. Qual é o valor que você dá a isso? Sabe? Não, Carol, eu realmente me sinto mal em ver, mas eu não queria jogar fora. Então você passa para um pendrive e guarda. Tem foto do nosso filho e tal, não queria jogar fora e não sei o quê. Então passa para um pendrive e guarda e pronto, sabe? É você ver, criar alternativas para que você se sinta melhor, para que você não fique numa situação que te gere gatilho forçadamente, né? Tem gente que vai lá, deixa a foto, deixa tudo, aí fica olhando, sabe? Aí fica sofrendo, é pior ainda, né? Deixa eu ver aqui. E animais, eles amam? Sempre usa um que está com saudades para poder ir em casa. Olha, gente, eu acho que é a mesma coisa dos filhos, né? Eles falam que amam, é a mesma coisa, gente, só que não amam. Tem
alguns animais que eles tratam muito bem, como os filhos também. Tem filhos que eles tratam bem. Mas é como eu falo, é máscara, gente. É para fazer Sabe por bonito quê? na sociedade, é máscara. Tem dois, um relato, né, do narcisista maligno que pegou um cachorro só para a mulher ficar tomando conta. Então, tipo, é um trabalho. O animal serve como, né, para dar trabalho para a pessoa não encher meu saco, né? Então, assim, Sim, tem sim. serventia, tudo tem uma serventia, não é nunca pela Tem base uma do afeto. serventia igual, quer ver? Eu mesma, eu tinha um cachorro, um pastor alemão, quando eu era adolescente, e eu estava até conversando com a minha irmã sobre isso esses dias, né? Que eu acho que meu pai, ele era. Meu pai é falecido, mas eu acho que meu pai, ele era de um tipo cerebral e tal. E o cachorro era cão de guarda, ele era usado para guardar a casa. Então, quer dizer, é usado para alguma coisa, entendeu? É usado para fazer alguma coisa. Aí ficava o dia inteiro preso, porque ele era bravo, o dia inteiro preso dentro do canil. À noite libertava ele para ele ficar rodando a casa e guardando a casa. Então o cachorro ele tinha uma função e ele era bem tratado. Ele não era maltratado não, gente. Eu era apaixonada por aquele pastor alemão, só que eu era adolescente, eu não tinha uma noção de nada, entendeu? Então o cachorro era do meu pai, era da minha mãe. Ele era tratado, entendeu? Não era maltratado o cachorro, não. Comia bem, dormia bem, mas ele tinha uma utilidade. Ele foi pego para guardar a casa, entendeu? É isso. Deixa eu ver. Boa noite, eu pedi a separação, ele não aceitou. Tive que denunciá-lo e a polícia o tirou de casa. E entrou com medida protetiva. Ele quebrou a medida com a desculpa do amor. Ele quer voltar. Aí, aquilo, né, meu amor? É aquele negócio que a gente fala, a gente enxergar a realidade como ele é. Ele está dizendo isso daí para você poder tirar a protetiva, tá? E aí ele vai fazer coisa pior que você depois. Tem muita vítima que vai lá, perdoa esse tipo de pessoa, tira a medida protetiva e aí depois termina numa tragédia que a gente vê aí direto no YouTube, nos vídeos do YouTube. Direto. Todos os dias tem uma tragédia assim. Aí você vai ver, a pessoa não só aceitou de volta, como ainda tirou a medida protetiva. Então, isso é muito sério. É aquilo que eu falo para vocês se conscientizarem de quem eles são. E o abuso, ele sempre vai crescendo. Então, eles podem chegar às vias de fato, Carol? Podem chegar, eles podem chegar sim. Deixa eu ver aqui. Eu já respondi aqui algumas perguntas. A gente vai fazer outras lives, tá? Se vocês quiserem também deixar algumas sugestões de lives que vocês gostariam que a gente fizesse, vocês podem deixar nos comentários aqui da live que vai ficar salva, tá? É sempre muito bem-vindo os comentários de vocês, a interação de vocês, e as ideias que vocês quiserem dar. Olha, vamos fazer uma live assim, por que você não faz uma live falando sobre isso? Ia ser interessante, tá? Estamos aqui abertos às sugestões. E eu vou encerrar a live. Agradeço, Esmeralda, pela sua presença, por você ter compartilhado essa história, por você ter compartilhado o que você passou. Com certeza vai ajudar muita gente. E qualquer um que precise de mim ou da Esmeralda, é só procurar a gente no direct, tá? Nós estamos à disposição. Eu agradeço a todos vocês. Um beijo a todos. Desejo um ótimo final de semana, um ótimo final aqui de sábado. Um beijo, Esmeralda. Um beijo, Carol, obrigada, uma honra estar aqui. E a gente tem que estar para essas pessoas que precisam, que buscam ajuda, né? Obrigada, Carol, obrigada, pessoal. Beijo a todos e até mais. Beijo, Esmeralda, e até mais. Beijão. Tchau, tchau.